Bom, algumas observações sobre a energia interna, né? Como a gente já viu, o cálculo da energia interna ele se dá por 3 meios, né? Energia interna é igual a 3 meios de nRT, né? Ou o U é igual a 3 meios de PV, P vezes V, ok? Mais usualmente 3 meios de nRT. E a variação da energia interna, né? Se essa energia interna muda, eu posso calcular pela equação ΔU igual a 3 meios de N vezes R vezes ΔT. Ok? Então, se você olhar aqui, você tem a variação da energia interna sendo relacionada com a variação da temperatura. Tá? Isso me diz algumas coisas. Como, por exemplo, se a temperatura não varia, ou seja, se ΔT é igual a zero, logo a energia interna também não varia. Então, ΔU também é igual a zero. Ok? Então, não está mudando lá a temperatura do gás. Se o ΔT for maior que zero, significa que o ΔU também é maior que zero. Ou seja, a temperatura está aumentando. E se o ΔT for menor que zero, a variação de energia interna também vai ser menor que zero. Tá? Como que eu olho isso, né, num gráfico, por exemplo? Então, vamos lá, olhando de novo para o diagrama PV. Então, eu tenho P e V. Então, eu vou ter uma isoterma aqui, que eu vou chamar de T0. E eu vou ter uma isoterma aqui, que eu vou chamar de T1. Então, por exemplo, se o gás sair de um estado A e ir para um estado B, por exemplo, por esse caminho, né, eu sei que a variação da energia interna opa, vai ser positiva. Por que positiva? Porque ele saiu de uma temperatura menor e foi para uma temperatura maior. Tá? Então, se eu faço o delta aqui, né, vai ser T1 menos T0 e a variação positiva. Tá? Se ao contrário, ele sair, por exemplo, desse ponto C e chegar nesse ponto D, eu posso afirmar com certeza que a variação da energia interna é menor que zero. Ou seja, ele saiu de uma temperatura maior, T1, e foi para uma temperatura menor, T0. Você diminuiu a temperatura, né? A variação da temperatura é negativa também. E se ele for, por exemplo, do ponto A para o ponto D, aqui pela isoterma, né? Por cima da curva aqui, eu posso afirmar que a variação da energia interna, nesse caso, é zero. Por que zero? Porque a temperatura não variou. Então ele ficou sempre a mesma temperatura, ele está numa isoterma. Se a temperatura não varia, a variação da energia interna é zero.